Autoridades chinesas informaram que detectaram o novo coronavírus em uma amostra de asa de frango congelada importada do Brasil. A informação foi divulgada pelo governo da cidade de Shenzhen, que fica no sul do país. Em nota, o governo brasileiro afirmou que outras amostras do mesmo lote foram coletadas, analisadas e os resultados foram negativos. O Ministério da Agricultura também disse que o Escritório de Prevenção e Controle de Epidemiologia de Shenzhen havia informado que todas as pessoas que manusearam ou entraram em contato com o material testaram negativo para a Covid-19. A pasta ressalta que, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação e a Organização Mundial da Saúde, não há comprovação científica de transmissão do vírus da Covid-19 a partir de alimentos ou embalagens de alimentos congelados. Para o futuro presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, não há motivos para o consumidor brasileiro temer consumir os produtos. É importante lembrar que a tradução realizada pelo nosso gerente lá da China demonstra que foram traços de Covid encontrados na embalagem, não no produto. E por que não é no produto? Porque o produto e a carne não transmitem Covid. O nosso consumidor pode ficar absolutamente seguro e tranquilo em comer. Por isso essa notícia que veio está sendo averiguada. Ela é um teste de uma província, de um município de Shenzhen e que vai ser submetido à análise agora mais criteriosa pelo GAC, que é o equivalente ao Ministério da Agricultura. Todos estão atrás de referências sobre a situação, junto com as competências chinesas. O setor está mobilizado para buscar mais respeito desse episódio, via Secretaria da Agricultura de Santa Catarina, via Ministério da Agricultura, que já está em contato com a autoridade sanitária chinesa, o GACC, para que a gente consiga ter um entendimento de toda a rastreabilidade deste processo. Ao Canal Rural, o ministro da Embaixada da China no Brasil afirmou que o caso está sendo investigado e que não deve impactar o comércio entre os dois países. Não precisamos exagerar esse assunto e o lado chinês ainda vai tentar descobrir onde houve problema, no transporte ou em outros segmentos. Não vai ter impacto grande no nosso comércio, afirmou o ministro conselheiro da Embaixada da China no Brasil. Esse assunto merece toda a nossa atenção e a gente vai repercutir esse episódio de Covid no lote brasileiro. Ainda não se sabe, a gente não sabe se é na embalagem ou na carne, com o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, Charles Tang. Tang, boa noite para você. Você traduziu hoje o documento, né, que falava sobre a contaminação do lote brasileiro vindo aqui do Brasil para a China. Você falou que o documento não deixa claro, né, se o vírus foi encontrado na embalagem ou na carne, mas você fez uma nova apuração agora à tarde e o que você constatou? É na carne ou é na embalagem? É na carne, na asa do frango, né? E eu também, quando eu traduzi, eu falei que não conseguia entender pelo que estava escrito se era na embalagem ou na asa do frango. Mas depois, como consultei, e era na asa do frango. Tang, e o que se pode esperar desse episódio? Qual é a tua avaliação? Você acha que a China deve intensificar as exigências em relação às proteínas brasileiras que são embarcadas para lá? Deve embargar as importações de proteína ou só o frigorífico que apresentou problemas, no caso, a carne, que você está nos dando essa informação em primeira mão, que a China diz que é a carne de frango brasileira que estava contaminada com o novo coronavírus? Vai acontecer embora não há nenhuma pesquisa, como foi reportado, de transferência do coronavírus do alimento para seres humanos, como sabe, a China leva muito a sério a pandemia de coronavírus, né? Para a China, ela é muito mais do que uma gripe, vamos dizer. Então, a China é muito severo nesse controle, tanto é que em 4 meses debelou a pandemia lá em Wuhan e arredores de 66 milhões de pessoas. E nesse segundo surto do salmão, norueguesa também resolveu em 2 semanas sem nenhuma morte. E o total de óbitos na China com coronavírus é em torno de 5 mil pessoas, né? Então, eu acho que a China vai provavelmente suspender temporariamente a importação
daquele abatedouro que exportou essas aves para a China vai pedir para o Ministério uma inspeção do mapa aqui no Brasil, Ministério da Agricultura, para fazer uma inspeção severa e basicamente vai acontecer como aconteceu quando deu o coronavírus na importação de carne bovina. Naquela época, as empresas brasileiras fecharam dois frigoríficos por precaução, né? E o Ministério da Agricultura também fez as inspeções, mas não vai abalar basicamente o comércio de alimentos, de proteínas do Brasil para a China. Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, falando sobre esse episódio aí de contaminação. Agora ele deu essa informação para a gente, ele disse que foi a carne, a BPA disse que foi a embalagem. A gente vai tentar entender um pouco melhor essa situação. Tang, boa noite, obrigada pela sua participação mais uma vez. Obrigado. Até a próxima. E a gente vai continuar falando sobre isso com o nosso comentarista Miguel Daúde, que já aparece aqui na tela do Rural Notícias, onde ele está sempre muito bem posicionado para falar com a gente, bonito, elegante. Boa noite, Daúde, tudo bem? Tudo bem, Sueli, boa noite a você, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. O prazer é todo nosso. Daúde, você tem uma visão um pouquinho mais diferente sobre essa questão, né? Essa sinalização da China que sim, a carne brasileira, agora o Tang confirmou, foi contaminado com o novo coronavírus para a China. Por que você acha que esse caso, esse episódio precisa ser investigado a fundo? Bom, Sueli, a investigação ela é importante, né? Por que ela é importante? Porque ela transmite mais segurança. Mas o que eu gostaria de deixar claro aqui, Sueli, para você, para os nossos amigos telespectadores, que não existe no mundo, em lugar nenhum, nenhuma evidência científica que esse vírus se transmite pela carne in natura. Então, portanto, ter um vírus na asa do frango ou na embalagem do frango, aí a coisa ficou meio confusa, porque o presidente da associação disse que é um vírus em que estado? Ele estava contaminando, não estava contaminando. O representante da China disse que investigou hoje e estava na carne. Então, Sueli, não existe nenhuma possibilidade, a possibilidade é zero. Não existe possibilidade de transmissão do vírus Covid-19 por carne in natura. Vou repetir, não existe possibilidade da transmissão do vírus Covid-19 em carne in natura. Bom, Sueli, não importa outro ponto, não importa a forma como esse frango foi para a China. Ele pode ter ido até de foguete, mas o vírus não sobreviveria dados os trâmites que você tem para embarcar, para desembarcar. Então, se nós formos pegar, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, esses países, né, onde nós temos aí uma contaminação sem controle, né, vamos poder dizer assim, em relação aos demais países do mundo, nós vamos encontrar, talvez, restos desses vírus em algumas coisas ou outras coisas, mas nós nunca tivemos um caso no Brasil, né, com quase aí mais de 3 milhões de pessoas contaminadas, mais em torno de mais de 105 mil mortos, não tivemos um caso de comprovação que esse vírus tenha sido transmitido desta forma. O que nós estamos ultimamente chegando à conclusão que esse vírus é transmitido por gotículas, né, pelo sistema respiratório. Então, eu acho que quando se coloca uma situação dessa com informação não muito concreta ou nada concreta, isso acaba abalando, sem dúvida nenhuma, as pessoas que ouvem. O nosso frango está com isso? Não, não está, não vai estar. Os nossos frigoríficos são muito bem posicionados, estão tomando o máximo cuidado na produção de suíno, de carne, de aves. O Brasil nunca teve problema de epidemia na produção de proteína animal, né? Então, portanto, eu acho que isso sim precisa ser esclarecido. E eu acho que aí o Ministério, o governo brasileiro, tem que insistir na investigação para deixar claro que não há esse risco de contaminação.
Miguel Tá o Daúde. tempo aqui, Sueli. Você mandou marcar 3 minutos, deu 3 minutos e 36. Rapidamente, você está cronometrando o seu tempo a partir de agora, é isso? Aqui, Sueli. Miguel Daúde. Porque os telespectadores estão reclamando muito que vocês me cortam. Ah. Então agora eu estou aqui cronometrando. Vocês viram, gente? Olha, essa pandemia mudou esse homem. Ele é outro. Aqui, ó. Ele é outro. Aqui. Ele não estoura mais o tempo. Miguel, boa noite para você. A gente não te interrompe, infelizmente. A gente gostaria de falar com você o jornal inteiro, mas a gente tem tempo aqui, né? Ah, eu sei, eu tô brincando. Não, mas olha, pessoal, tranquilo. Mas vamos tomar muito cuidado. Obrigada, Miguel. Agora atingiu o tempo. Agora 4 minutos. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.